Mas o Flamengo não tem estádio. Irmão, o Flamengo não precisa ter um estádio porque ele já faz o estádio dos outros times de salão de festa. Nenhum time consegue jogar tão bem fora de casa quanto o Flamengo. O Flamengo é o único time que consegue amassar o Palmeiras no Allianz Parque, consegue golear o São Paulo no Morumbi e consegue golear e amassar o Corinthians na Neoquímica Arena. Na moral, o Flamengo jogando fora de casa parece que tá jogando em casa de tão forte que esse time é. Então, a verdade é que todos os times têm medo de enfrentar o Flamengo. Isso porque o Flamengo é o único time que consegue amassar todo mundo. É o único time que joga bem dentro de casa e fora de casa também. Consegue amassar o Palmeiras, consegue amassar o São Paulo, consegue amassar o Corinthians. E assim, a gente sabe que no Rio de Janeiro o Flamengo não tem mais rival, né? Porque o Flamengo só esse ano já amassou os três. E foi campeão carioca com uma facilidade imensa. Então agora, cara, é ver se os outros times vão aguentar o Flamengo. Porque no Rio de Janeiro ninguém aguentou. E, cara, vou nação flamenguista, tem palmeirense aí fazendo alerta, pessoal. Pois é, né? Todo mundo sabe do potencial do Flamengo, né? A que patamar chegou o Flamengo e aonde o Flamengo ainda quer chegar, né? Sem sombra de dúvida hoje, pra mim, o Flamengo joga o melhor futebol. Não sou só eu que tô dizendo, né? Tem palmeirense aí que tá falando, inclusive vamos trazer nesse vídeo. E o Flamengo hoje, pessoal, tanto faz jogar fora de casa como jogar em casa, mas isso não é de hoje. Apenas Felipe Luiz está colocando em prática aquilo que o torcedor flamenguista tanto esperava, né? Futebol ofensivo, futebol para cima, marcando pressão, perdeu a bola, tenta recuperar novamente, né? Isso aí tá deixando os outros torcedores espantados. O Flamengo já era esse clube, o Flamengo já... muitos diziam, como ele fala aí, né? Não, porque o Flamengo não tem estádio, não faz medo. Pois é, o Flamengo não precisa de estádio. Quer dizer, o Flamengo tem o Maracanã, o Flamengo vai construir seu estádio, que isso aí ainda vai ser piores os adversários, né? Como o Flamengo vai nos campos, nos rivais e faz a festa lá mesmo, né? Então não precisa de um estádio específico, né? Claro que todo torcedor flamenguista quer seu estádio, o Maracanã é seu estádio, mas tem palmeirense aí fazendo alerta. Vale a pena vocês acompanhar, porque pela primeira vez eu vi um palmeirense aí que é sensato, né? Gosta de dar sua opinião nas redes sociais, é bastante famoso. Já quero aqui deixar créditos ao vídeo, né? O Samuel Góes, né? Eu vou deixar o link aqui dele na descrição, né? Do Instagram dele. Vale a pena vocês lá, né? Acompanhar. Sempre jogando na cara da mídia, daqueles rivais que não gostam de enxergar a verdade, né? Vamos acompanhar o vídeo. No final do vídeo eu deixo a minha opinião. O crédito do vídeo é Samuel Góes, o link vai estar aqui na descrição. Vamos acompanhar, no final deixa a minha opinião. Vamos lá. Mas o Flamengo não tem estádio. Irmão, o Flamengo não precisa ter um estádio porque ele já faz o estádio dos outros times de salão de festa. Nenhum time consegue jogar tão bem fora de casa quanto o Flamengo. O Flamengo é o único time que consegue amassar o Palmeiras no Allianz Parque, consegue golear o São Paulo no Morumbi e consegue golear e amassar o Corinthians na Neoquímica Arena. Na moral, o Flamengo jogando fora de casa parece que tá jogando em casa de tão forte que esse time é. Então assim, cara, nem adianta falar que o Flamengo não tem estádio e querer zoar, porque os caras são muito fortes jogando fora de casa. E é só você ver o Flamengo jogando mata-mata fora de casa. Amassou o São Paulo no Morumbi na Copa do Brasil, ganhou do Corinthians dentro da Neoquímica Arena na Libertadores e ainda eliminou o Corinthians na Neoquímica Arena na Copa do Brasil, eliminou o Palmeiras no Allianz Parque e ainda foi campeão dentro da casa do Atlético Mineiro. Ou seja, não tem essa de o Flamengo não tem estádio, porque o Flamengo é um time gigante e forte que faz o estádio dos outros times de casa e de salão de festas. Essa é a grande verdade. Enfim, o Flamengo é o único time que amassa todo mundo mesmo jogando fora de casa. A verdade é que todos os times têm medo de enfrentar o Flamengo. Isso porque o Flamengo é o único time que consegue amassar todo mundo. É o único time que joga bem dentro de casa e fora de casa também. Consegue amassar o Palmeiras, consegue amassar o São Paulo, consegue amassar o Corinthians. E assim, a gente sabe que no Rio de Janeiro o Flamengo não tem mais rival, né? Porque o Flamengo só esse ano já amassou os três. E foi campeão carioca com uma facilidade imensa. Então agora, cara, é ver se os outros times vão aguentar o Flamengo. Porque no Rio de Janeiro ninguém aguentou. E, cara, vou falar a verdade, vai ser difícil algum time aguentar o Flamengo esse ano, porque os caras estão muito fortes. Você vê o elenco do Flamengo, você fica com medo, cara, porque é muito jogador bom, tanto no time titular, tanto na reserva. Então a gente tem que ficar com medo porque o Flamengo não é um time, é uma seleção. E eu não tô falando isso pra pagar pau pro Flamengo, ganhar a curtida dos flamenguistas. Eu tô falando isso porque, gente, esse time do Flamengo é muito bom, mas nenhum influenciador que não seja flamenguista tem coragem de falar isso,
isso porque são todos clubistas, mas eu não, eu deixo o clubismo de lado e admito que esse time do Flamengo é muito forte. Dá gosto de ver esse time jogar. Eu tenho certeza que o Flamengo vai ganhar algum dos 3 títulos em 2025, ou Brasileirão, ou Copa do Brasil, ou Libertadores, porque esse time do Flamengo é muito bom. O Flamengo, treinado por Felipe Luiz, joga o melhor futebol do Brasil. O Flamengo é o melhor time do Brasil, é isso. O Flamengo simplesmente não tem mais rival no Rio de Janeiro. Nem Botafogo, nem Fluminense, nem Vasco conseguem bater de frente com o Flamengo. Isso aí é uma coisa certa, pessoal. Hoje, o Flamengo pode até não ganhar, pode até vir não ganhar nada, mas hoje o Flamengo joga o melhor futebol do Brasil, né? É um futebol ofensivo, é um futebol pra cima, é o futebol que o torcedor flamenguista gosta de ver, né? Sem sombra de dúvida, eu acho que esse ano a gente vai conquistar alguma coisa, né? Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, né? Mas para isso tem que desempenhar dentro de campo. E é isso que o Flamengo tá fazendo, né? Vamos continuar aí. Fala a verdade, nenhum time no Brasil joga mais futebol do que o Flamengo. Se ninguém parar esse Flamengo, esse time vai ser campeão. Cara, o Flamengo pode ganhar fácil a Libertadores, pode disparar na liderança e ser campeão brasileiro, pode eliminar todo mundo e ser campeão da Copa do Brasil, de tão bom que esse time do Flamengo é. O Flamengo tem o melhor elenco, joga o melhor futebol e é o melhor time do Brasil. Essa é a grande verdade. A gente vai ter que ver se algum time de São Paulo, ou Atlético Mineiro, ou Internacional bate de frente com o Flamengo para brigar pelos títulos, porque no Rio de Janeiro o Flamengo não tem mais rival. Top 3 melhores times do Brasil atualmente sem clubismo. Em terceiro lugar, Internacional. O Inter finalmente deixou de ser um time pipoqueiro e depois de muitos anos foi campeão gaúcho. Cara, esse time do Inter tá jogando muito bem e vai dar trabalho na temporada, hein? Fiquem de olho nesse time do Internacional. Em segundo lugar, o Corinthians. E na moral, é impressionante como que o Corinthians evoluiu e se tornou um dos melhores times do Brasil. Atualmente o Corinthians é o melhor time de São Paulo. É melhor que o Palmeiras, melhor que o São Paulo e melhor que o Santos. Foi campeão paulista e se ninguém parar esse time do Corinthians, vai ser campeão de mais alguma coisa, a Sul-Americana ou a Copa do Brasil. Não sei, mas o Corinthians tem muita chance de ganhar mais um título esse ano, porque hoje o Corinthians é um time muito forte. E em primeiro lugar, o Flamengo, que é o melhor time do Brasil. Cara, o Flamengo tem um baita de um elenco, é o melhor elenco do Brasil e ainda tá jogando um futebol avassalador. Eu vou falar aqui agora, cara, se ninguém parar esse Flamengo, meu irmão, esse time vai ser campeão de tudo na temporada, porque o Flamengo tem futebol para ser campeão do Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores. É impressionante o trabalho que o Felipe Luiz faz e o Flamengo é o melhor time do Brasil atualmente. Por causa dos erros de arbitragem, agora tá todo mundo chamando o Palmeiras de Varmeiras e falando que tem pix da tia Leila para arbitragem. Mas eu acho engraçado que quando o Carrilho do Corinthians deveria ter sido expulso contra o Mirassol e o árbitro só deu o cartão amarelo, ninguém ficou chamando o Corinthians de Vardintias e ninguém falou que tinha pix do Augusto Melo. E quando foi a arbitragem marcando um pênalti inexistente pro São Paulo contra o Sport, ninguém ficou chamando de VAR Paulo. E quando foi o Bruno Henrique fazendo um gol impedido e a arbitragem traçando uma linha mais grossa para favorecer o Flamengo, ninguém chamou de VAR Mengo. Vocês perceberam que tem erro de arbitragem a favor de todos os times? Ou seja, a culpa não é do Palmeiras, e sim da arbitragem que é incompetente. E ao invés de todo mundo se unir para cobrar a CBF por uma arbitragem melhor, não, fica todo mundo falando como se os erros de arbitragem fossem culpa do Palmeiras e não tem nada a ver com o time. E gente, vamos combinar, né? Corintiano, flamenguista e São Paulino querer reclamar de arbitragem é uma hipocrisia imensa, porque esses 3 times são os mais beneficiados pela arbitragem na história. Não são culpa dos times, e sim da arbitragem. Então é isso, gente, a arbitragem do Brasil é incompetente e não tem nada a ver essa história de Varmeiras ou de pix da tia Leila. Não sejam hipócritas, porque o time de vocês já foi muito beneficiado. Por que o Palmeiras é maior que o Flamengo? Muita gente fala que o Flamengo é maior que o Palmeiras porque o Flamengo tem Mundial e tem mais Copa do Brasil, mas eu não acho que isso seja suficiente para fazer o Flamengo ser maior que o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras é maior que o Flamengo porque o Palmeiras é o maior campeão brasileiro, então o Palmeiras pode ostentar que é o maior campeão de algum campeonato importante. Agora o Flamengo já não pode ostentar que é o maior campeão de algum campeonato, até porque o único campeonato que o Flamengo é o maior campeão, que é a Libertadores, a gente
sabe que ele não é o maior campeão sozinho. O Flamengo é o maior campeão da Libertadores junto com Palmeiras, Grêmio, São Paulo e Santos. Ah, e o Palmeiras tem mais tradição que o Flamengo em Libertadores também. A gente sabe muito bem que o Palmeiras é o time brasileiro com mais tradição em Libertadores. O Palmeiras é o time brasileiro que mais jogou edições de Libertadores, é o time brasileiro que mais venceu jogos em Libertadores, que mais jogou oitavas de final, que mais jogou quartas de final, que mais jogou semifinal. É o time brasileiro que tem a maior sequência invicta como mandante e como visitante na Libertadores. Ah, e vale destacar também que o jogo mais importante entre Palmeiras e Flamengo na história foi o Palmeiras que venceu, que foi a final da Libertadores 2021. Então são por esses três motivos que eu acho que o Palmeiras é maior que o Flamengo. E na sua opinião, quem é maior, Palmeiras ou Flamengo? Por quê? Eu quero que você comenta aqui o motivo. Você sabe quais são os times do Brasil que mais ganharam títulos importantes? E títulos importantes são o Brasileirão, a Copa do Brasil, a Libertadores e o Mundial. O resto é tudo título secundário. Em quinto lugar temos o Corinthians com 13 títulos. O Corinthians tem 7 brasileiros, 3 Copa do Brasil, 1 Libertadores e 2 Mundiais. E em quarto lugar temos o São Paulo. O tricolor tem 6 brasileiros, 1 Copa do Brasil, 3 Libertadores e 3 Mundiais. E se você contou certo, o São Paulo tem 13 títulos igual ao Corinthians. Então por que o São Paulo está na frente do Corinthians? Porque o São Paulo é muito maior que o Corinthians. Em terceiro lugar temos o Santos com 14 títulos. O Santos tem 8 brasileiros, 1 Copa do Brasil, 3 Libertadores e 2 Mundiais. Em segundo lugar temos o Flamengo com 16 títulos. O Flamengo tem 7 brasileiros, 5 Copas do Brasil, 3 Libertadores e o Mundial. O Flamengo então fica em segundo lugar. E em primeiro lugar, como time do futebol brasileiro que mais ganhou títulos importantes, nós temos o Palmeiras. O Palmeiras tem 12 brasileiros, 4 Copas do Brasil e 3 Libertadores. Mesmo sem ter o Mundial, o Palmeiras ainda é o time brasileiro que mais ganhou títulos importantes. E é impressionante como até nessa lista o Flamengo fica em segundo lugar para o Palmeiras. É nação flamenguista, né? Samuel Góes, né? Palmeirense. Vale a pena vocês ir lá, pessoal. Vou deixar o Instagram dele aqui. Ele sempre trazendo algumas opiniões, né? Sempre fazendo alguns elogios ao Flamengo. Eu concordo com ele aí em algumas coisas, mas também discordo em outras, né? Primeiro, eu concordo com ele que o Flamengo é um clube que não precisa de estádio. O Flamengo já tem o seu estádio. Claro, Maracanã, quando eu digo não precisa, para ser campeão, né? E tem muito clube que só é campeão um dia se construir um estádio, né? O Flamengo já tem o Maracanã. Todo mundo sabe que o Maracanã é do Flamengo. O Flamengo vai construir seu estádio. Daqui a 6, 7 anos vai estar com seu estádio já. Mas para ser campeão, o Flamengo não precisa de estádio, né? O Flamengo é aquele time que, como ele falou aí, vai em qualquer estádio e faz a festa. Passa por cima do seu adversário, não importa onde joga. Tanto faz jogar em casa como jogar fora. É o mesmo padrão de jogo. Claro, vai acontecer um jogo ou outro. O time não render aquilo que o torcedor flamenguista espera. Não produzir aquilo que o torcedor flamenguista espera. Felipe Luiz talvez não consiga colocar em prática aquilo que ele quer. Pode um jogo ou outro o Flamengo ir mal, né? Como foi agora na Libertadores, o primeiro jogo, né? Mas o DNA do Flamengo todo mundo sabe. Corintiano, palmeirense, vascaíno, botafoguense. Todo mundo sabe qual é o DNA do Flamengo, né? Futebol ofensivo. Não importa se joga em casa ou fora. Joga pra cima. Joga com objetividade. Procurando sempre o gol. Não se defende. Não é aquele time que tenta se defender e jogar por uma bola, não. Isso aí não é o estilo do Flamengo, né? E como o Samuel falou aí, eu também concordo com ele que esse ano o Flamengo tem tudo para ganhar alguma competição, né? Pode até não ganhar, né, pessoal? Claro, a gente pode estar aqui, pode até não ganhar, né? Mas para mim tem tudo para ganhar. Joga um bom futebol, tem um bom elenco, as peças estão voltando, os jogadores lesionados estão voltando, então, sem sombra de dúvida. É outro bom fator para o Flamengo, né? Agora, questão de títulos, né? Quem é maior, quem é menor, só discordo com ele aí. Para mim, o Flamengo é maior do que o Palmeiras, né? Se ele colocou aí porque o Palmeiras tem mais título brasileiro. Mas vamos lá, pessoal. Vamos aqui aos títulos brasileiros do Palmeiras. 1960, 67. Inclusive, 67 tem 2, né? O Palmeiras. Primeira vez que eu vejo um time de futebol ter 2 títulos no mesmo ano, né? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Talvez fosse 68, né? Mas 60, 67, 68, 69, 72, 73, 93, 94, 2016, 2018, 2022 e 2023. São 12 títulos. Ok, né? Só falta dizer que o Campeonato Brasileiro se iniciou em 1971. Primeiro campeonato brasileiro, né? Foi a partir de 1971. Então, 60, 67, 68, 69, só aqui já vai 1, 2, 3, 4 títulos que não é reconhecido. Quer dizer, é reconhecido porque se você mandar 1 quilo de açúcar lá para a CBF e pedir para eles reconhecer um título, eles reconhecem. É desse jeito. Então, são 1, 2, 3, 4 títulos a menos. São 4 títulos a menos. Quer dizer, Palmeiras era para ir para 8 títulos, né? E o Flamengo tem quantos? Tem 7, né? Não, mas ganhou em 1960, quando não era brasileiro. Não, pessoal. Nada disso. Né? 80, 82, 83, 92, 2009, 2019 e 2020. O Flamengo só veio ganhar o Campeonato Brasileiro depois de 9 anos que iniciou. Então, para mim, o Flamengo é maior, né? Mas também eu aceito a opinião dele aí, né? Dizendo que o Palmeiras é maior porque ganhou Taça Rio. Taça, não sei nem que taça era naquele tempo, né? Tinha taça que era 3 times. 3 jogos, né? Mas estão considerando como Campeonato Brasileiro. Eu não considero, né? Não considero, né? E hoje, quando se fala, claro, teve um jogo importante, Flamengo e Palmeiras, onde Andréas Pereira entregou o título de mão beijada para o Palmeiras, mas o Flamengo jogou mais bola. Para mim, não se define por um jogo decisivo, né? E ainda pode vir mais, né, esse ano, né? Esse ano a expectativa do torcedor flamenguista é que o Flamengo vença uma competição. E ele sabe, no fundo, como a gente aí tá forte esse ano, né? Pode até não ganhar, mas tá forte, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião. Vou deixar aqui o arroba de Samuel. Vou deixar na descrição para vocês lá acompanhar o conteúdo dele. É top. Então é isso. Mas antes, se inscreva no canal Flatube. E até a próxima, pessoal.